Bem-vindo ao Jornal da Tarde. O Comitê da Academia de Sueca anuncia hoje os primeiros vencedores do Prémio Nobel 2018 na Medicina. O prémio foi atribuído a 2 investigadores que desenvolveram um sistema imunitário na luta contra o cancro. Bem-vindo ao Jornal da Tarde. E vamos ao desenvolvimento das notícias. Queimadas descontroladas destroem cerca de 500 ovos de avestruz no Parque Nacional de Banhina, em Gaza. Face a este problema, os fiscais do parque desafiam o fogo mesmo sem recursos para salvar a vida dos animais e protegem a biodiversidade faunística. O Parque Nacional de Banhina está a enfrentar um problema muito sério. As queimadas descontroladas. Grandes extensões de terra foram destruídas pelo fogo que na sua passagem não deixou escapar absolutamente nada. Para além de destruir o ecossistema do parque, o fogo destruiu cerca de 500 ovos de avestruz. Como sabemos que o avestruz é uma espécie ovípara, portanto ela reproduz-se através dos ovos. Elas põem os ovos e para podermos ter umas crias devem incubar os ovos. Portanto, quando vem a queimada, a mãe tem a possibilidade de se escapar, porque pode correr. Mas, portanto, os ovos ficam todos destruídos. Portanto, isso assim prejudica, portanto, a própria população. Não teremos o crescimento, não teremos mais avestruz para poder repor essa que estão crescidas. Com o esforço dos fiscais, foram salvas algumas crias e colocadas em lugares seguros. E tivemos a oportunidade de encontrarmos algumas crias já numa situação de desespero e conseguimos levá-las no carro e fomos colocar em locais mais seguros. Imagens feitas pelos fiscais mostram o momento exato em que tentavam travar a fúria de fogo com recurso a arbustos. Nós temos tido problemas de falta de chuva e temperaturas muito altas. Portanto, nós temos trazido este tipo de mensagem para perceber que essas práticas todas concorrem para que a gente tenha esses fenômenos todos que acontecem nas nossas comunidades. As cinzas que sobram e as árvores desnudas e queimadas ficam para contar a história da fúria do fogo, muitas vezes provocado e outras resultante de causas naturais. O Presidente da Assembleia da República pede mais envolvimento das confissões religiosas na luta contra casamentos prematuros e violência doméstica, sobretudo contra a pessoa idosa. Verónica Macamo diz que estes males não só prejudicam a sociedade, como também comprometem os futuros das raparigas, que são obrigadas a abandonar a escola cedo para cuidar dos filhos menores. Neste culto religioso, com crentes da Igreja Velha Apostólica, Verónica Macamo começou por agradecer o papel da Igreja na moralização da sociedade moçambicana e preservação da paz. Gostaríamos também de agradecer do fundo do coração toda a colaboração que tem tido com o nosso governo. Nós temos visto que, de facto, há muita mudança através desta Igreja. Há mais pessoas que acreditam em Deus, o que é fundamental no ser humano, mas em alguns lugares vemos mesmo obras concretas a serem feitas para aliviar o sofrimento da população. Os casamentos prematuros, gravidezes precoces, violência doméstica dominaram o encontro entre a Presidente da Assembleia da República e os crentes da Igreja Velha Apostólica em Chocó. Nós aprovamos uma lei contra a violência doméstica. Não é porque nós queremos encher cadeias com as pessoas que batem os seus parceiros, os seus cônjuges. Também é uma má prática. Primeiro, cria mal-estar na família. Em segundo lugar, faz mal às crianças. Também nos preocupa a gravidez de crianças. O nosso governo tem feito esforço no sentido de que a criança continua a ir para a escola. Mas quando a criança casa, já tem que tomar conta do marido, tem que tomar conta da casa, tem que tomar conta da criança. Ela já se sente com muitas obrigações e não consegue acertar com a sua própria formação e educação. O pedido de intervenção dos religiosos na busca de soluções para estes males que enfermam a sociedade moçambicana foi extensivo aos crentes da Igreja Católica.
Mais de 200 idosos abandonaram a mendicidade nos últimos 3 anos na província de Gaza. O fato resulta da criação de 3 centros de apoio à velhice nos distritos de Chongguan, Bilan e Chokwe. O facto foi revelado esta segunda-feira em Chokwe pelo diretor provincial do Gênero, Criança e Ação Social, Paulo Beirão. E dizer que nós estamos felizes e satisfeitos porque a nível da província temos visto, por um lado, nos municípios principalmente, a não ocorrência de muitos idosos na mendicidade. Há de ocorrer um pouco na cidade de Xai-Xai. Nós temos estado a fazer um grande esforço no sentido de conversarmos com os agentes econômicos, de modo a que se evite que peçam esmola pelas instituições. Porque nós temos centros abertos onde são canalizadas os artigos que queremos oferecer aos nossos idosos. E podem confirmar, há de ver que a quantidade de idosos hoje reduziu bastante, pelo menos na nossa província. A nível dos distritos, há esta atividade de consciencialização e eu penso que estamos bem. Os idosos amparados pelo governo nos centros de apoio à velhice manifestam a sua satisfação e pedem mais respeito. E quando chega a hora do mata-bicho, temos o nosso mata-bicho. E quando chega a hora do almoço, quem quiser comer aqui, come aqui. Quem não quiser comer aqui, carrega para a casa dele, para comer com a família dele em casa. Para os jovens, eu deixo assim. Eles têm que respeitar os velhos, seguir aquilo que os velhos dizem, que é para eles, caminharem bem. Porque se não for assim, fazem sempre asneiras aqui. E asneiras não cria ninguém. Atualmente, o governo da província de Gaza assiste mais de 37 mil idosos através do programa Subsídio Social Básico. 13h07 em Moçambique, momento de mantermos o contacto com o colega Bernardino Conselho, que a partir do Centro de Imprensa. Bernardino Conselho está em conferência com o STAI. Boa tarde. Bem-vindo ao Jornal da Tarde. Ora, viva, muito boa tarde. Respondemos em direto a partir da sala de conferências do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, instalado aqui no Centro de Conferências das Telecomunicações de Moçambique para a conferência de imprensa, a primeira do género, que acontece depois do arranque da campanha eleitoral a 25 de setembro de 2018. Nesta sala encontra-se já o diretor-geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, Felisberto Ney. Ela então que vai conceder a conferência de imprensa em direto, Sr. Diretor. Qual é o balanço que se pode fazer em relação ao primeiro dia da campanha, aos primeiros dias da campanha eleitoral, e qual é que tratamento estão a dar aos ilícitos eleitorais até aqui reportados? Boa tarde. Nós convidamos aqui a imprensa para, em primeiro lugar, darmos um ponto de situação daquilo que é a preparação do processo de votação do dia 10 de outubro. Como sabem, já iniciou o processo de formação e estamos neste momento a terminar esta semana, na sexta-feira, dia 5, a formação dos membros das mesas de voto, em número de... Neste caso, temos como candidatos 42.300 candidatos que estão neste momento a serem treinados e formados até esta próxima sexta-feira, e vamos ter depois 2 dias para fazer a contratação destes mesmos membros das mesas de voto. Devo dizer que do conjunto dos membros das mesas de voto que estão sendo formados, vamos depois selecionar 21.836, portanto, daqueles que são contratados diretamente pelo STAI, e vamos ter também número igual ao número das mesas de Assembleia de Voto, um membro indicado por cada partido político representado no Parlamento. Estamos a dizer que neste momento vamos ter 5.459
membros das mesas de voto indicado pelo Partido Frelimo, e o igual número pelo Partido Renamo e igual número também pelo Partido MDM. Portanto, este processo de formação é que vai trazer, digamos, aqueles elementos que irão trabalhar em número de 7 nas mesas de Assembleia de Voto no dia 10 de outubro. Paralelamente, existem outros aspectos, digamos, logísticos que estão neste momento a ser acautelados para que o processo de votação ocorra da forma como nós planificamos. É a criação de condições para a instalação das assembleias de voto e respectivas mesas. Portanto, vamos construir, neste momento estamos em processo de construção de alpendres, sobretudo naquelas escolas e locais de votação onde não temos número suficiente de salas e que precisamos de criar condições adicionais para que o processo de votação ocorra dentro da normalidade. Está também, devo dizer, que já concluído o processo, portanto, da impressão de cadernos eleitorais em todo o território nacional, portanto, cadernos eleitorais correspondentes às 53 autarquias. Os mesmos cadernos eleitorais já foram distribuídos aos partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos concorrentes para estas eleições, conforme previsto na legislação. Já estão acondicionadas as urnas, as cabines de votação e outros materiais adicionais, acessórios, digamos, que funcionam, portanto, que estão presentes nas mesas de assembleias de voto. Devo informar que já começaram a entrar, então, os materiais de votação, constituídos maioritariamente, portanto, por boletins de voto, atas editais, coletes, tinta indelével e outro material de escritório que normalmente é utilizado no dia da votação. Prevemos que até próximo sábado, portanto, como limite máximo, tenhamos o material colocado em todas as províncias do país para depois, conforme aquilo que cada província, cada cidade provincial planificou, poder alocar nos municípios. Estamos neste momento a terminar, portanto, e vamos lançar dentro de dias uma plataforma na página dos órgãos eleitorais CNSTAI, que vai ser utilizada no sentido de poder o eleitor identificar o seu local de votação, a sua mesa, o seu número de inscrição. Portanto, nos próximos dias vamos lançar esta plataforma, estamos a finalizar, como uma forma também de melhorar aquilo que é a prestação de serviço aos eleitores e permitir que os cidadãos possam muito rapidamente poderem identificar e localizar o local onde vão votar. Vamos também, neste processo eleitoral, à semelhança do que se fizemos na última eleição intercalar de Nampula, que é a colocação do equipamento informático que possa facilitar também ao eleitor para localizar a sua mesa da Assembleia de Voto, sobretudo aqueles eleitores que eventualmente tenham, digamos, perdido ou danificado o seu cartão de eleitor. Em termos de meios de transportes, já estão acondicionados os meios de transportes, sobretudo são meios de transportes, parte deles, portanto, provenientes de apoio dos governos provinciais, também do Instituto Nacional de Estatística e meios também que recorremos ao aluguer, portanto, em termos para completar aquilo que é a demanda e a necessidade de transporte para os membros das mesas de voto, para os materiais eleitorais e também para os membros agentes de proteção das mesas da Assembleia de Voto. Está garantida para este processo eleitoral também a logística dos lanches dos membros das mesas de voto, portanto, consoante o número de membros
portanto, em cada Assembleia de Voto, para permitir que o trabalho, eles possam trabalhar durante o período que eles estiverem lá com algum conforto. E devo dizer também que está também garantida a proteção de todas as mesas das Assembleias de Voto e os materiais pela Polícia da República de Moçambique. Indo em direto, portanto, à pergunta que foi aqui colocada no início, estamos neste momento como órgãos eleitorais e daquilo que é a responsabilidade dos órgãos eleitorais a monitorar o desenvolvimento, portanto, da campanha eleitoral neste momento. Do modo geral, achamos que a campanha está a decorrer bem, contudo, temos estado a assinalar também alguns incidentes aqui e em outro lugar. O que nós gostaríamos de aproveitar este momento é continuar a apelar aos partidos políticos, coligações de partidos políticos e apelar aos grupos cidadãos concorrentes para que pautem pelo civismo, para que apelem os seus apoiantes a desenvolver uma campanha saudável e uma campanha isenta de violência. Portanto, em linhas gerais, aqui o seu diretor do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral a dizer que está tudo garantido para que o dia da votação ocorra sem sobressalto. Falou também de que está satisfeito com aquilo que está a ser a campanha eleitoral, pese embora ter-se registrado ilícitos durante o processo, é portanto um processo normal. Vamos devolver a palavra para si, Érica Sandramo, continuação de um bom trabalho. Até a próxima. Muito obrigada, Bernardino Conselho, em direto a partir do Centro de Imprensa. Continuamos com o desenvolvimento das notícias que marcam a atualidade. O setor da saúde em Cabo Delgado registra com satisfação um aumento significativo de jovens na adesão aos métodos contraceptivos. No presente ano, mais de 150 mil mulheres realizaram planeamento familiar contra 85 mil ao igual período do ano passado. Os dados foram divulgados à margem da comemoração do Dia Mundial de Contracepção, celebrado sob o lema "A primeira vez também acontece, proteste da gravidez". Na sequência, foram realizadas feiras de saúde e palestras sobre a eficácia do uso dos contraceptivos nas unidades sanitárias, escolas e nas comunidades. Nosso desafio é esse. Trabalhamos com líderes, matronas, a Metramo. Eles são os nossos pontos que falam na comunidade por nós, para poder explicar à comunidade que não é. E há vários riscos de vida mesmo, uma vez que podemos ver aqui os nossos resultados. No ano passado tínhamos cerca de 85 mil mulheres e este ano conseguimos 151 mil mulheres. Saímos de 23% para 52%. Neide Paruque, esposa do governador de Cabo Delgado, presente no evento, disse ser crucial que as mulheres tenham conhecimento sobre os métodos contraceptivos para uma melhor escolha do seu futuro. Precavermos do início precoce da relação sexual, dos casamentos prematuros e de todas as práticas que contribuem para o surgimento deste mal, assim como a adoção de métodos que visam evitar de modo temporário a fecundação e disseminar aos adolescentes e jovens na escola, no seio familiar, para manter intacto o sonho de cada uma das crianças de crescer e ter um futuro risonho. Feira de saúde, atividades artísticas e culturais marcaram as celebrações do Dia Mundial dos Métodos Contraceptivos a nível da província de Cabo Delgado. 13h18 em Moçambique, momento de mantermos contacto em direto com o colega Carlos Gastano, a partir de Moada, onde o Presidente da República acaba de inaugurar um sistema de abastecimento de água. Carlos Gastano, boa tarde. Onde o Presidente da República acaba de inaugurar um sistema de abastecimento de água. Carlos Gastano, boa tarde. Olá, Érica Sandramo. De facto, respondemos em direto a partir de uma das tendas gigantes montadas para acolher a cerimónia do lançamento do programa de Água para a Vida, um programa que é financiado totalmente pelo governo moçambicano. Falo de cerca de 80 milhões de dólares, ou seja, 11 milhões, mil milhões de meticais aqui em 14 meses, ou seja, até finais do ano 2019, venha beneficiar
beneficiar 1,3 milhões, 1,7 milhões de população ao nível nacional. É um programa que hoje praticamente entra em ação com o lançamento do programa feito pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, que está neste ponto da província de Cabo Delgado de visita de 2 dias, que antes do lançamento deste programa esteve na manhã de hoje a lançar a primeira pedra para a reabilitação do sistema de abastecimento de água de Chudi, aqui a escassos quilómetros do centro da Vila Municipal de Moeda. E algumas personalidades, quando forem indicar, irei pedir para se levantarem virando para trás para poder os que vivem aqui conhecerem, porque nem todos têm a mesma oportunidade. Nós tivemos a honra também de convidar a presidência da Assembleia da República, que se faz presente através do seu primeiro vice-presidente da Assembleia, precisamente porque é a casa que cuida das decisões principais para o desenvolvimento de Moçambique. Obrigado. Senhor Ministro do Interior da República de Moçambique. Obrigado. Senhora Vice-Ministro de Economia e Finanças. Obrigado. Senhora Vice-Ministra de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, esse não conhece. Obrigado. Senhor Ministro da Administração Estatal e Função Pública. Senhor Vice-Ministro, ela já estava aflito. Vocês têm também aqui a vantagem de ter o membro da Comissão Política do Partido Frelimo. Obrigado. É o partido que está no poder. Os restantes já conhecem: senhor governador da província de Cabo Delgado, senhora administradora do distrito de Moeda, senhor presidente interino do Conselho Municipal da Vila de Moeda, estimados parceiros do setor público e privado no setor de água, ilustres líderes comunitários, senhores técnicos do Ministério de Obras Públicas e Habitação e Recursos Hídricos, distintas e distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Convidados me refiro aos senhores administradores e presidentes dos municípios de todas as províncias do país, compatriotas. Em setembro de 2015, no âmago da Assembleia Geral das Nações Unidas, chefes de Estado e do Governo aprovaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chefes de Estado e do Governo aprovaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chefes de Estado e do Governo do Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, momentos após o lançamento do programa para água e vida, dizia programa de água para a vida, que vai beneficiar até finais de 2019, no âmbito do cumprimento do plano quinquenal do governo 2015-2019, 1,7 milhões de moçambicanos, que só na província de Cabo Delgado o projeto vai consumir cerca de 600 milhões de meticais. O lançamento do projeto aqui na Vila Municipal de Moeda coincide mesmo porque a zona planática de Cabo Delgado debate-se com sérios problemas de fornecimento do precioso líquido, que, só para citar um exemplo concreto, aqui na Vila Municipal de Moeda são cerca de 60 mil habitantes, mas apenas 13% é que têm acesso à água potável. Nós prometemos voltar para trazer mais incidências sobre esta cerimónia e, em nome da vasta equipa de profissionais, Érica Sandrão, paramos por aqui. Boa tarde, condição de bom trabalho.
Muito obrigada, Carlos Gastano. Boa tarde. Para trás, o direto a partir de Moeda, Cabo Delgado, onde o Presidente da República lançou a primeira pedra para o programa de expansão de água potável denominado Para a Vida. Vamos, a partir deste momento, sair para um brevíssimo intervalo e voltamos na segunda parte do Jornal da Tarde. Uma vez mais, boa tarde, bem-vindos à segunda e última parte do Jornal da Tarde. A partir do próximo ano, todas as instituições de ensino técnico estão vedadas de matricular em regimes clássicos. O Governo incentiva ainda os institutos médios de formação a diversificar cada vez mais os cursos consoante a necessidade do mercado e do empresariado local. Já está em vigor a Lei 16/2016 e desde o dia 16 de junho do ano em curso é em vigor na nossa República de Moçambique. E por via disso, todas as instituições de ensino técnico profissional estão vedados a matricular novos ingressos no modelo clássico a partir do próximo ano, devendo criar condições para um modelo baseado em padrões de competência. A esta matéria, o Governo dá tolerância zero quanto ao cumprimento da presente lei e exorta a todas as instituições do ensino técnico profissional para a observância escrupulosa, sobretudo na componente matrícula, corpo docente e infraestruturas. Para responder aos desafios que se impõem nesta fase da vida do país, o Governo defende que os institutos médios de formação técnico-profissional introduzam no seu currículo cursos que promovam o autoemprego. Isto significa que o sistema educativo deve continuar a trabalhar para ser efetivamente inclusivo, eficaz e eficiente, garantindo aos alunos a aquisição das competências requeridas em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes alinhadas com as necessidades de desenvolvimento multifacetado no nosso país. A maior parte dos graduados terminam os cursos sem nenhuma perspectiva de trabalho, daí que o diretor do Instituto Comercial de Choco, em Gaza, lança um apelo aos mesmos e insta-os a usar as ferramentas de que dispõem para promover o emprego nas comunidades onde se encontram inseridos. A nossa maior satisfação será de ver a maioria de vós a realizar atividades que gerem emprego para vocês próprios e outrem. Esperamos que honre o vosso diploma conquistado, optando pelo saber fazer, mas com distinção. Queremos mostrar que somos uma instituição de ensino médio que responde às exigências do país, através da diferença significativa marcada de forma positiva pelo graduado do Instituto nas suas ações a todos os níveis de desenvolvimento do país. A classe compromete-se a tudo fazer para dar o seu contributo no desenvolvimento do país. A perspectiva é continuar a estudar, que eu sirva de inspiração para os outros que estão nessa caminhada ou que estão por vir. Fazer tudo para o país, fazer o emprego, o autoemprego, porque só não depende, não é só me esperar do emprego, tenho que esperar do emprego e fazer o meu autoemprego. O Instituto Médio Comercial de Choco leciona desde 2010. Condutora atropela mortalmente 3 pessoas e pôs-se em fuga no distrito do Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado. O automobilista viria a ser neutralizado 4 dias depois no distrito de Mudube, quando tentava regressar à cidade de Pimba. O caso aconteceu no passado dia 24 de setembro corrente, por volta das 22 horas, à altura em que o condutor saía da cidade de Pemba com destino ao distrito de Palma. Chegado próximo do centro da Vila Municipal de Mocimboa da Praia, atropelou mortalmente 3 pessoas, todas adultas, e de seguida pôs-se em fuga. Foram 3 óbitos, 2 foi no local, 1 foi socorrido para o hospital, onde acabou perdendo a vida. Nós presumimos como causa do acidente o excesso de velocidade. 4 dias depois, eis que a corporação intercepta o automobilista e explica como foi possível. Bateu e acabou abandonando o local de sinistro, mas deixou algum vestígio
trata-se da chapa de matrícula. Isso facilitou-nos bastante a identificação da própria viatura. Já detido nas celas do comando de estrada PRM em Mocímboa da Praia, o automobilista confessa. O que cometi é de não vir se apresentar na polícia. E foi me esconder aonde em Palma, quase uma semana. Mas a ter medo que o que eu fiz, talvez morrer ou não morrer, eu não sabia. Então ontem, quando eu estava a sair para Pemba, então me mandaram para a polícia. Eles disseram que você fez acidente um dia XX. Eu falei a verdade, sim, eu fiz acidente. Então me levaram para aqui. Neste momento, o cidadão em causa encontra-se detido nas celas do comando de estrada PRM em Mocímboa da Praia, aguardando pelos trâmites subsequentes. O número de vítimas na Indonésia pode ser superior a 1000 mortes. A equipa de resgate levam a cabo uma corrida contra o tempo para encontrar sobreviventes. O governo da Indonésia lançou oficialmente hoje o apelo à ajuda internacional. As autoridades indonésias começaram hoje a enterrar numa vala comum centenas de mortos na cidade de Palu, na ilha de Celebes, na sequência de um terremoto de magnitude 7,5 na escala de Richter, que abalou a ilha na sexta-feira, seguido de tsunami. No final da tarde deste domingo, as principais agências noticiosas davam conta de um provável aumento do número de vítimas, que poderia vir a ultrapassar os 1000 mortos. Grande parte das vítimas mortais era da cidade de Palu, com cerca de 350 mil habitantes, situada na costa oeste de Celebes, uma das maiores ilhas de Sonda, parte do arquipélago indonésio. O governo indonésio lançou oficialmente esta segunda-feira apelo à ajuda internacional. As autoridades indonésias reabriram no domingo o aeroporto de Palu, o que vai acelerar a chegada de ajuda humanitária. No terreno, as equipas de resgate levam a cabo uma corrida contra o tempo para encontrar sobreviventes. Nos hospitais da região, acumulam-se os corpos, enquanto os feridos, alguns dos quais com gravidade, aguardam a entrada do local. Alguns hospitais sofreram também estragos por causa do sismo e têm, mesmo assim, de fazer frente a dezenas de feridos, alguns dos quais foram assistidos ao ar livre. A Indonésia agrupa um arquipélago composto por cerca de 17 mil ilhas, situado na convergência de várias placas tectónicas, no chamado Anel de Fogo do Pacífico, zona conhecida pela intensa atividade sísmica. Em agosto deste ano, morreram cerca de 500 pessoas num sismo que atingiu 7,1 na escala de Richter, na ilha de Lombok, perto de Bali. O Prémio Nobel 2018 de Medicina foi atribuído esta segunda-feira a James Allison e Tasuku Honjo, os cientistas que desenvolveram uma terapia na área do combate ao cancro. O Comitê da Academia Sueca distribuiu os 2 investigadores pelo seu papel na investigação no sistema imunitário na luta contra o cancro. O anúncio foi feito às 10h30 a partir de Estocolmo, na Suécia. Em 2017, recorde-se que os distinguidos com os Nobels na área da medicina foram Michael Rosback, Geoffrey Connor Hall e Michael Warren Young, na área de mecanismos moleculares que regulam o ritmo circadiano. Continuamos com os desenvolvimentos das notícias. Pelo menos 350 moçambicanos têm documentos de identidade sul-africanas ou administração interna da África do Sul por terem sido adquiridos ilicitamente. Os moçambicanos apelam à intervenção do governo para a solução do problema e outros querem documentos nacionais. O Ministério Sul-Africano da Administração Interna, ou Home Affairs, está numa campanha de limpeza pente fino do sistema de documentação de todos os cidadãos que vivem na África do Sul, incluindo nativos sul-africanos. Neste processo foram descobertos casos de documentos de identidade alegadamente obtidos ilicitamente e foram bloqueados para investigação. Those IDs which are being blocked, it's because they were obtained fraudulently, and we have many of those. Which we have blocked in the system and we will continue to do so. Segundo Jonas Sitoy, líder da comunidade e antigo primeiro secretário da Frelimo na África do Sul,
pelo menos 350 moçambicanos têm documentos de identidade sul-africana bloqueados. Eu tenho quase conhecimento da lista de 350 pessoas que foram bloqueados. Jonas Sitoi falou sem sucesso com dirigentes de base do Congresso Nacional Africano, ANC, partido no poder, para o desbloqueamento dos documentos dos moçambicanos. O governo sul-africano tem um sistema. Se você vai obter um BI aos 30 anos de idade, eles sempre investigam, procuram saber. Investiga boletim de nascimento, porque não pode ter o BI sem que tenham passado daquela instituição. E tem que ter outra coisa, certificado da escola onde você passou ou mesmo do hospital onde você nasceu. Às vezes isso não apanha, é um pouco difícil. Alguns imigrantes moçambicanos já perceberam que obter documentos de identidade sul-africana é perigoso para o futuro e, sobretudo, dos seus filhos na África do Sul e querem documentos nacionais. Encontramos 204 moçambicanos, todos satisfeitos, mas quando sair disseram manda cumprimentos e venham mais vezes e vai convidar porque queremos documentos. Eu disse que não era pessoa capaz de responder questões de passaporte. Um membro da comunidade moçambicana na África do Sul disse à reportagem da televisão de Moçambique em Joanesburgo que os imigrantes estão num dilema complicado pela vida. Há muitos moçambicanos que vieram há muito tempo, que tiveram os documentos desde muito tempo do apartheid, que estavam a procurar da sua vida para conseguir trabalhar. Então, para eles já compreender que a nacionalidade não pode ser dupla, é difícil porque eles vão a Moçambique, vieram aqui para trabalhar, vão a Moçambique, querem comprar o talhão. Lá em Moçambique precisam de documento. Então, cá também, para trabalhar, precisam de documento. Então, ele já está a ser insistido para a vida, para fazer essas duas nacionalidades. O ministro sul-africano do Home Affairs diz que a África do Sul não pode conceder nacionalidade sul-africana a estrangeiros, incluindo moçambicanos, cujos países não reconhecem a dupla nacionalidade. Segundo o ministro Malusi Gicaba, cidadãos de países que não reconhecem a dupla nacionalidade podem obter a cidadania sul-africana desde que provem a renúncia da nacionalidade do seu país de origem. Com imagens de Arquimedes e Maús, Simeão Ponguá, televisão de Moçambique, em Joanesburgo. Momento de regressarmos até Moeda, província de Cabo Delgado, para ouvirmos tractos do Presidente da República inerente ao programa de expansão de água potável. Sucesso, quem assim deve avaliar é o povo moçambicano e garantimos-vos que água, na dimensão que nós próprios assumimos, vai existir e fizemos um pouco mais do que normal, aliás, fazendo como o raço de capacidade de prover a água durante os 5 anos, teremos feito o que nunca se tinha feito. E isso nos orgulha, porque isso dá-nos uma margem para muito rapidamente trazer água para os moçambicanos a nível de todo o país em poucos anos. Com estas palavras, tenho a honra de anunciar o início da implementação do programa Água para a Vida, que neste momento está a ser também replicado por todas as províncias, pelos meus governadores, e será água uma realidade para grande parte das famílias moçambicanas. Muito obrigado pela atenção. Companhia Petrolífera Anadarko deverá gastar cerca de 2,5 milhões de dólares norte-americanos e criar mais de 5 mil postos de emprego durante a fase de construção da placa de processamento de gás natural liquefeito no Rovuma. 65% da mão de obra é moçambicana. A informação foi revelada esta segunda-feira na capital do país, Maputo, pelo vice-presidente e diretor-geral da Anadarko Moçambique, Área 1, durante o SOL, Seminário de Oportunidades Locais. Um evento que tem como objetivo partilhar informações sobre oportunidades que a companhia pode oferecer a empresas nacionais. A Anadarko e seus parceiros
Esperam aplicar cerca de 2,5 mil milhões de dólares americanos com empresas de propriedade moçambicana. Espera-se ainda que o projeto venha a gerar cerca de 5 mil empregos diretos durante a fase de construção e 1.500 na fase de operações. Na ocasião, Steven Wilson esclareceu que a petrolífera tem pautado por priorizar as empresas nacionais e mão de obra local no âmbito da sua responsabilidade de fortalecimento do empresariado local. Na ocasião, Steven Wilson esclareceu que a petrolífera tem pautado por priorizar as empresas nacionais e mão de obra local no âmbito da sua responsabilidade de fortalecimento de empresariado local. Nos últimos 5 anos, já contratamos bens e serviços ordenados em cerca de 8.050 milhões de dólares americanos. Augusto Fernando, vice-ministro dos Recursos Minerais e Energia, destacou a importância do papel da Anadarko e manifestou o compromisso do governo na criação de políticas para melhorar as parcerias público-privadas. O governo encoraja-vos que melhorem constantemente a vossa abordagem nos processos de controle local, visando aumentar ainda mais os gastos e a participação no desenvolvimento das empresas locais, porque assim fazendo estarão a crescer com Moçambique, tornando-se uma empresa moçambicana. Este é o último seminário de género. O pontapé de saída do workshop foi dado pelo Presidente da República em Cabo Delgado, tendo depois sido nas províncias de Nampula, Tete e Sofala. Olhamos agora à atualidade desportiva. O Costa do Sol está na final da Taça Moçambique MCL. Os canarinhos derrotaram o Machacane por 3-1 no jogo da segunda mão das meias finais da prova e terminaram a eliminatória com o agregado de 5-2. Na final da segunda mais importante prova do calendário futebolístico nacional, a equipa de Horácio Gonçalves vai defrontar o Ferroviário da Beira. O Costa do Sol entrou para o jogo da segunda mão da Taça de Moçambique MCL com uma vantagem de 2-1. Os canarinhos, liderados por Shawa, foram a melhor equipa em campo. Aos 12 minutos, o atacante canarinho testou a atenção de Zacarias. 4 minutos depois, e muito mais distante da baliza, Shawa levou a melhor no duelo com o guarda-redes do Machacane. Zacarias é mal batido no primeiro golo do jogo, 1-0 aos 16 minutos. O Machacane não se deixou abalar com o golo dos canarinhos. Aos 22 minutos, Faustino centra com intensidade. Mutongo, junto ao segundo poste, fez o toque final, 1-1 no Zimpé. A 7 minutos do intervalo, o Costa do Sol voltou à vantagem no jogo. Na sequência de um cruzamento, Cibale fez um toque de cabeça. Shawa, sem marcação, apareceu para finalizar. Golpe de cabeça que Zacarias não conseguiu travar. Era o bis do número 8, canarinho, no jogo. Ao intervalo, o Costa do Sol já ia com uma vantagem de 2 golos na eliminatória. Na segunda parte, houve mais Machacane. Os tricolores forçaram um empate, sem sucesso. Mas já em tempo de compensação, veio o terceiro golo dos canarinhos. Nelson fez todo o trabalho. Na cara de Zacarias, assistiu Shawa, terceiro golo do atacante do Costa do Sol. Grande tarde do malauiano. A equipa de Horácio Gonçalves assegurava assim o passaporte para a final da Taça de Moçambique MCL, com um agregado de 5-2. As duas mãos não deixou dúvidas a ninguém, fomos sempre claramente superiores. Viemos para aqui com um resultado escasso, que a meu ver, para aquilo que fizemos já na primeira mão, não era merecido, porque merecíamos já um resultado mais dilatado, mas pronto, a história do futebol é esta, guardou-nos para um segundo jogo. Teríamos que vir aqui lutar para vencer, jogar para vencer, porque já há um ditado antigo que diz que quem vem para empatar por vezes perde, e nós já tivemos essa intenção. Falhado o acesso à final, o Machacane vira-se agora para o Moçambola. Sabemos que o campeonato vai ser difícil, estamos a jogar com equipas que estão a lutar para a manutenção. Vamos tentar tudo por tudo para tentar estarmos numa posição muito cômoda. Já sabemos que não temos nada a perder, mas nós queremos ir mais para frente. Na final, o Costa do Sol vai defrontar o Ferroviário da Beira, que afastou a Liga Desportiva de Maputo nas meias finais.
Canarinhos e Locomotivas de Chiveve voltam a encontrar-se numa final da taça depois de, em 2005, a equipa da cidade da Beira ter ganho por 1-0. 6 atletas de canoagem e voleibol de praia vão apresentar Moçambique na terceira edição dos Jogos Olímpicos da Juventude, a decorrerem de 6 a 18 do mês em curso em Buenos Aires. A delegação moçambicana parte para a Argentina com as modalidades de atletismo, voleibol de praia e canoagem. Nós queremos deixar aqui uma mensagem, mas uma mensagem de que temos muita confiança em vocês, temos muita esperança. E na altura que vocês regressarem aqui, esperamos que vocês sejam portadores de grandes resultados que dignifiquem o nosso país, que dignifiquem a nossa bandeira e o nosso hino nacional. Estou bem preparada para dar o meu melhor, né? Nos Jogos Olímpicos da Juventude, poder trazer a medalha, a taça. Perder nossa bandeira lá, representar com orgulho nosso país. Treinei forte para tentar superar a minha marca anterior, que agora meu objetivo também é de conseguir qualificar, conseguir uma boa marca para os Jogos Olímpicos 2020. E é com esta nota que colocamos o ponto final ao Jornal da Tarde frente a hoje. Gratos pela atenção dispensada. Acompanhe logo de seguida o Diário de Campanha. Boa tarde.